Vamos começar rigorosamente dentro do previsto, para que a gente possa utilizar melhor o tempo de todos os irmãos de manhã. Então, mantenham as Bíblias, mesmo que estejam em casa, fiquem com as Bíblias na mão, porque nós podemos e devemos percorrer alguns textos das Escrituras hoje. Eu vou começar com uma palavra de oração e depois nós já iniciaremos. Vamos orar. Senhor, Tu conheces, Senhor Deus, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Nós te suplicamos, Senhor, que neste dia, Pai amado, onde tantas pessoas estão enfermas, que o Senhor cuide de cada um dos seus filhos, Senhor Deus. Eu te peço também, Pai amado, pelo Teu povo, Senhor Deus. Tem misericórdia da gente, Senhor Deus, e nos ajuda, Pai amado, a cada um de nós. Dá-nos, Deus, o discernimento adequado para que nos momentos que nós estamos atravessando, Senhor Deus, nós saibamos de Ti, Senhor Deus, a nossa conduta. Guarda-nos, Pai amado, em tudo, Senhor Deus. Abençoa, Pai, esta manhã, dá-nos, Senhor Deus, discernimento, Senhor. Abre o nosso coração para que nós possamos, Senhor Deus, compreender a Tua santa palavra. Livra, Senhor Deus, a cada um de nós das nossas próprias disposições, do nosso coração, Senhor Deus, que é um coração que não consegue, Senhor, contemplar a Tua bondade, a Tua grandeza. Sê conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é que eu te peço. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou começar como se fossem os informes. Então, deixa eu pôr a Bíblia aqui do lado. Para todos nós é uma novidade, a gente está incorporando a EBD agora nessa modalidade, que é o que nós temos, né? São as dificuldades do tempo que nós estamos vivendo, e eu acredito que este tempo será, inclusive, um pouco maior do que prevêem as pessoas, e nós precisamos entender este momento. Eu acho que é necessário que nós apoiemos uns aos outros, e nós podemos fazer sugestões para a melhoria, para algumas novidades. Nós não podemos, de forma alguma, ceder aos nossos corações e nos dispersar nesse momento. Nós precisamos sugerir, nós precisamos seguir em frente e exortar uns aos outros. Nós precisamos tentar resgatar as nossas sociedade feminina. Os homens, nós temos tentado nos reunir. Tem sido feito um esforço para que nós, de alguma forma, nos permanecemos juntos. Tá? Então, para que isso aconteça, é preciso que a gente se mobilize. Sabe? É preciso que nós façamos coisas que sejam inteligentes e suficientes para a gente atravessar essa dificuldade. Eu escolhi, para que nós estudemos neste tempo, o livro de Juízes. Eu entendo que eu coloquei o título da nosso estudo, O Tempo dos Juízes Ainda Fala, para que nós possamos, através de um estudo, não um estudo profundo, mas um estudo de algumas características do livro, nós possamos compreender como é que há um declínio tão grande e que estes ensinos possam, para a gente, ter significado e nós possamos evitar que o que foi acometido com o povo de Israel também não nos sobrevenha. Então, é necessário que a gente, inclusive, volte a falar que nós coloquemos as Bíblias na mão. Não apenas agora na EBD, mas neste período que nós estamos atravessando. Então, não se sabe como a nação chegou de Israel, nas características do livro, se nós não lermos, se nós não formos identificar. O livro de Juízes, ele vai
trazer as coisas mais graves que já aconteceu na história de Israel. Nós não vamos entrar em detalhes, mas é preciso que a gente busque compreender o que se passa no livro. Então, a nossa leitura vai ser Josué 1 e 2, Josué 1 e 2, e nós vamos ler Juízes, porque lá temos informações que são interessantes para a gente. Vamos pegar, então, ler Josué 1 e 2. Diz assim, vou ler aqui, Josué 1 diz, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso em Josué. Em Juízes já está assim, e sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Então, é interessante que nós tenhamos esta compreensão deste paralelo. Na morte de Josué, que ele diz que era servo de Moisés, Deus fala com o povo e instrui. Na morte de Josué, quem fala já é o povo. Então, este paralelo é interessante porque na morte do primeiro líder, Deus é quem fala para a nação. Mas da morte já do segundo líder, é a nação que fala com Deus. Há uma ruptura no modelo de relacionamento de Deus com Israel. Isso é interessante para que a gente entenda nos nossos dias. Isso é interessante para que a gente entenda como este foi o primeiro passo da nação em busca de uma autodeterminação. Se, quando Josué morreu, que foi o substituto de Moisés, Deus falou quando Moisés morreu, Deus falou para Josué, quando Josué morre, já é o povo de Israel que se dirige a Deus. Então, essa ruptura é interessante e eu queria trazer os irmãos a uma semelhança do que está acontecendo em nossos dias. Eu queria que os irmãos notassem que hoje nós temos uma estranha obrigatoriedade, muito estranha. Nós somos obrigados a não ir à igreja. Esta obrigação não presencial deu a todos, não só a Igreja Batista Regular Renascer, mas deu a todos uma certa liberdade psicológica. As pessoas, pelo fato de não terem a obrigatoriedade do templo, assumem posições de liberdade e é a mesma tendência de ruptura que existiu no livro de Juízes. Então, a ideia é que haverá um enfraquecimento dos relacionamentos das estruturas existentes. Haverá um enfraquecimento da unidade da igreja, das lideranças. E o que vai surgir agora são as individualidades. Então, fragilizar ou perderá, inclusive, a unidade. E há uma real possibilidade desta liberdade virar um hábito. A igreja que nós teremos, a partir deste momento, é uma igreja diferente da igreja que nós vivemos anteriormente. Isso é interessante que a gente entenda e que a gente consiga discernir para enfrentar essa realidade. Eu esqueci de falar que quem tiver algum questionamento ou sugestão, de qualquer forma, pode usar a voz pelo WhatsApp. E a gente poderia ter uma aula mais dinâmica, que eu estou com o meu telefone aqui,
eu vou tomar a liberdade de ouvir e reproduzir, e a gente pode participar mais como se nós simulássemos que nós estamos na igreja. Mas voltando ao que eu falava, então, essa obrigatoriedade estranha de não ir à igreja, não ter cultos presenciais, tem produzido uma liberdade psicológica, né? Por mais que a pessoa seja maduro ou não, por mais que a pessoa tenha muitos anos de igreja, muitos anos de convertido, pouco tempo, o que está acontecendo é que existe uma liberdade e que nós não estamos atentando para isto. E essa liberdade não é uma liberdade benéfica, pessoal, familiar e da coletividade da igreja. O que está acontecendo é que aqueles corações pecadores, parece que já chegou um aqui, é que aqueles corações pecadores, os nossos corações pecadores, começam agora a ganhar mais força. Ele não tem o constrangimento da comunhão, ele não tem o constrangimento dos irmãos, até pastoral. E eu acredito na real possibilidade disso realmente se transformar num hábito. As pessoas vão dedicar os seus momentos para si mesmos, para os filhos, para os amigos, né? O que era um pequeno raio, agora está se mostrando como uma grande faixa. Então, o livro de Juízes nos ajuda a entender. É nosso interesse, realmente, a gente perceber. A igreja vive um momento gravíssimo e nós precisamos ultrapassá-lo com pouco prejuízo. Muitas pessoas que estão há muitos anos já com relacionamento com Deus, têm buscado no seu próprio coração, têm buscado na mídia, têm buscado nos vídeos feitos por ímpio, uma orientação. Então, nesse momento, quando a Bíblia deveria ser pungente, a Bíblia deveria ser algo que vai nos orientar no que fazer, nós estamos deixando a Bíblia de lado, estamos produzindo uma mente cada vez mais secular, cada vez mais desinteressada em saber o que Deus diz. Nós agora estamos tentando falar com Deus. Nós não estamos tentando ouvir a Deus. Então, esse é o nosso interesse. Vamos entrar para que nós possamos realmente identificar o que a Bíblia, o que o livro, o que Deus diz para a gente. Então, vamos fazer uma leitura. Josué 2. Josué 2. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Opa. Um pouquinho mais para cá. Josué 2, 8 a 12. Josué 2, 8 a 12. Meu livro não tem Josué. Tem. Tá. Eu vou ler para os irmãos. Josué 2, de 8 a 12. A morte de Josué. Pode ser. Juízes. Eu falei para vocês, juízes, vocês entenderam Josué. Josué 2, de 8 a 12. Agora sim, irmãos. É porque o J e o Z são muito parecidos. Então, diz assim, Juízes, 2, de 8 a 12. Sim. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Então, é a morte de Josué. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. A geração de Josué, a geração que saiu do deserto, também morreu. E diz assim, logo depois, outra geração
após ela, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. 12. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Só este texto daria ideia do que de fato está acontecendo conosco, né? Há uma ruptura de um padrão. Deus falava por Josué, morre toda aquela geração que esteve com o Senhor, que viu seus feitos, e surge uma nova geração. Essa geração, ela estava muito mais interessada em copiar os modelos da vizinhança, copiar os modelos de culto, copiar os modelos de divindade, e eles abandonaram o Senhor e fizeram mal o que era o Senhor. E se você for verificar em Juízes 17, 6 e 21, 25, eu vou entrar aqui, que eu estou achando que tem pessoas que estão... A minha nora está falando que acompanhou até os testes. Então, se você for ler 17, 6 e 21, 25, diz assim, naqueles dias não havia rei, porém cada um fazia conforme os seus olhos. Então, o escritor do livro, ele mesmo diz que foi rompida essa relação e cada um tomou livremente a sua conduta. Cada um passou a fazer o que gostava e o que queria fazer. É um momento uma descrição, mesmo que seja muito grave, é uma descrição muito semelhante do que é possível que vá acontecer. Não é com o vizinho, não é com a outra igreja que vai acontecer comigo, com a minha família e com a igreja que eu frequento. Nós estamos, então, vivendo um momento que nós precisamos resgatar quem é Deus, resgatar o que Ele fez por nós. Eu entendo que só desta forma nós poderemos entender a grandeza de Deus, nós poderemos entender o que Deus fez por nós. Se nós formos olhar para os vizinhos, se nós formos olhar para o que o mundo está fazendo, nós vamos mais e mais contaminar as nossas mentes. Nós vamos mais e mais achar que nós, efetivamente, agora que nós achamos um ponto de referência, e nós perdemos a referência da nossa rocha, o nosso Deus eterno. Então, o livro de Juízes é um livro que vai ajudar demais a gente. E, felizmente, nós acabamos de lê-lo. Então, está fresquinho na nossa mente as experiências que aqueles homens viveram, que uma nação inteira viveu. Então, como nós já fizemos a leitura de Josué 1, 1 e 2, e de Juízes 1 e 1, a gente nota que os textos falam da morte de Moisés e a substituição por Josué. E quando fala da morte de Josué, ele não diz quem substituiu Josué. Então, mas há uma conexão muito interessante entre os personagens, Moisés, Josué, o Senhor e os filhos de Israel. Essa conexão é interessante e ela deve ser objeto da gente ir lá na fonte e tentar entender o que o Senhor fez. Nós precisamos resgatar a natureza de Deus, o caráter de Deus, o ser de Deus, para que a gente consiga comparar com o que nós estamos vendo, com o vizinho. Nós consigamos comparar com aquelas pessoas que estão colocando nos homens toda a solução dos problemas que nós estamos atravessando. Eu confesso que é completamente irresponsável achar que o que nós
estamos vivendo não é uma coisa gravíssima. E é completamente sem discernimento achar que não é uma ação de Deus e que ela tem um propósito para o seu povo, para a sua igreja. Então, amados, vamos tentar verificar as experiências que Israel teve, como é que Deus fez que esse povo chegasse ao livro de Juízes. Então, nós temos uma necessidade de percorrer a história do Senhor com os filhos de Israel. Nós precisamos ver os feitos de Deus, como o Senhor resgatou esse povo. E algo que é fundamental, que Deus vai mostrar, é que a tradição religiosa, a religiosidade mera e simples, não tem nenhum efeito em relação ao enfrentamento às dificuldades. Nenhum efeito em relação à gravidade do que nós vivemos. Não são velas, não são sinal da cruz, não é ir à igreja evangélica. Nada disso tem eficácia se nós não entendermos quem é Deus. Se nós não verificarmos o que Ele é capaz de fazer. Quem é esse Deus? Então, nós vamos mergulhar no Velho Testamento e nós pretendemos resgatar um pouco da experiência que Israel teve, da experiência que Deus deixou escrita para que nós pudéssemos aprender com ela. Então, qual era a condição? Vamos voltar, nós vamos já chegar em Êxodo 3, que é quando Deus fala com Moisés. Mas é interessante que nós possamos entender como é que se deu rapidamente a história desse povo. Esse povo, ele é criado por Deus de uma forma milagrosa a partir de um homem, que é Abraão. E ele promete para Abraão várias coisas, inclusive que faria deste povo uma nação eterna. Porque quando ele diz que da nação de Abraão, viria um Deus eterno, ele está dizendo que essa nação é eterna. E essa nação chega até o Egito. Passam 400 anos no Egito. Então, eles se adaptam, surgem novas gerações. São 400 anos, um pouquinho menos do tempo que o Brasil foi descoberto. Então, eles se adaptam à realidade do Egito. Eles não têm terra. Eles nunca tiveram terra, porque eles se multiplicam, eles crescem no Egito. Então, eles se adaptam aos deuses locais, à cultura local. E eles ficam no Egito como uma nação. Eles vão crescendo porque eles chegaram lá voluntariamente, e eles estão lá, e eles vão se corrompendo, e vão se criando novas gerações, todas elas sem conhecer o Senhor. Então, é fundamental a gente saber a condição da nação de Israel, para que a gente chegue em Êxodo 3. O que aconteceu entre esse que eu descrevi anteriormente e Êxodo 3? Nasce, lá ainda no Egito, Moisés, e ele, por medo, porque ele cometeu um crime, ele resolve fugir para o deserto. E este homem, Moisés, vai para o deserto. Passam 40 anos, ele se transforma num homem do deserto. Ele é um homem que sabe das coisas. Ele é uma pessoa que está acostumada a caminhar pelaquela imensidão. Então, ele vai, em determinado momento, Moisés se depara com um arbusto. Eu vou ter que... eu vou ter que parar rapidamente aqui, irmãos, porque eu vou atender a um rapaz aqui, que ele está pedindo o link do EBD. Só um minutinho. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Esse processo de ajuste, irmãos, mas vai melhorar. Isso vai acontecer, comete falhas. Tá?
Então, Moisés é um homem do deserto e ele está agora convivendo com cabras, com bodes, andando naquelas penhas. E ele encontra um arbusto, uma moita, pegando fogo, Êxodo 3, 5 e 6. Está pegando fogo, uma moita, e ele se aproxima dessa moita. Vamos para o texto, irmãos. Ele se aproxima dessa moita. Só um minutinho. Ele se aproxima dessa moita. Êxodo 3, 5 e 6. Eu acho que eu vou adotar um outro sistema. Irmão, só um minutinho. Eu vou conferir a glória, um ministério aqui rápido. Fale, irmão. É como se tivesse ido buscar água e não tivesse achado água. Vamos voltar aqui para Hebreus 3, 5 e 6. É isso? Moisés, então, ele chega, vê aquela no verso 2, ele vê uma moita pegando fogo, e a moita não para de pegar fogo. Ele acha estranho, e ele diz, olha, vou lá ver o que é. E quando ele se aproxima, no verso 4, é interessante, diz assim, e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, a Moisés, na sarça disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Aí no verso 6 diz assim, e disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então, é interessante quando Deus vai dar o primeiro passo no resgate desse povo e sabe que esse povo é um povo que já esqueceu dele, que não lembra mais dele. 3 características são fundamentais para que a gente entenda quem é Deus. Primeiro, ele é santo, porque ele diz, o local que tu estás é santo. A ideia de santidade precisa ficar clara para a gente. Porque nós não devemos entender santidade como pilares de gesso emoldurado por pessoas. Isso não tem nenhuma relação com santidade. Santidade não é nem a capacidade, é a natureza de não pecar. É a natureza de se manter distante e em oposição ao pecado. Então, eu não sei como Moisés entendeu, mas depois a gente percebe que Deus é um Deus absolutamente santo. Ele não tem nenhuma participação com o pecado. Ele não tem nenhuma participação com o nosso coração. E é bom que a gente entenda o que é pecado. Pecado não é o ato de fazer as coisas más. Não é o ato de pensar nas coisas más. Pecado é a natureza nossa que se dispõe em oposição a Deus. Isso é pecado. E Deus vai e disse, Moisés, não te aproxima, porque o local onde tu estás é santo. Não é santo por causa que fosse uma região de culto. Ele é santo porque ali estava a presença do nosso Deus.
Então, é a primeira característica de Deus. Primeiro é se fazer saber que está ali, se fazer ouvir e mostrar essa característica dele. Mas tem outra característica maravilhosa em Deus. Eu acho, me emociona às vezes ler isso aqui. No verso 4, ele diz, Moisés, Moisés. E no verso 6, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Então, a característica de um Deus familiar. Eu amo isto. Saber que Deus, quando se apresentou para um homem, sabia o nome deste homem. Deus sabia quem eram os seus pais. E Deus, mesmo sabendo disto, ele vai se revelar para Moisés. E quando Moisés foi lá, Moisés, quando viu quem era Deus, ele foi ter medo de olhar. Então, Deus santo, um Deus familiar, também é um Deus de muita majestade. É um Deus que não se pode desafiar. É um Deus que não se pode duvidar. E na sequência, é muito interessante, na sequência, nós seguimos o 3, 7, 8. Olha o que como Deus vai se revelando. Deus, 3, 7, diz assim, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 8. Porque desci para livrá-lo da terra dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, uma terra larga, onde a terra que mana leite e mel. Então, outra coisa grandiosa em Deus, o cuidado dele com a gente. Tenho visto a aflição do meu povo. Desci, para que fique claro que Deus não faz parte desta natureza perversa que nós vivemos. Eu desci para fazê-lo subir. O cuidado e a fidelidade de Deus. Então, um Deus que é santo, um Deus que é familiar, um Deus que é majestoso, cuida da gente. Ele é fiel ao que ele prometeu. Vamos em frente mais. Aí, no 9 e 10, ele vai e diz que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, que era o rei deles, para que eu tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, é gracioso saber que Deus ouve as orações do povo, o clamor do povo, como ele tem feito isso conosco, nós não podemos esquecer. E ele vai e diz, eu vou intervir na história humana. Eu vou tirar os meus filhos do sofrimento. Então, outra característica de Deus é o seu poder e a sua sensibilidade ao que nós passamos, ao que o povo de Israel passava. E a sua capacidade de intervir nos negócios do homem. Ele diz, Moisés, tu vais a Faraó. Moisés, Faraó, tu vais tirar o povo, tu vais levar esse povo para uma terra. Então, é um Deus que, mesmo não fazendo parte, quando ele diz desci, é um Deus que mexe e interfere na história humana. Não é esse Deus que todas as pessoas estão acostumadas como se fosse apenas um conceito. Um Deus em algum lugar em que, nas minhas aflições, eu vou fazer alguns mantras religiosos, eu vou ter alguns atos religiosos, mas, de fato, eu não acredito que ele possa mudar. Não é assim o nosso Deus. Não é assim o Deus que chega para Moisés e se revela. E se fosse só isso, nós poderíamos até dizer o seguinte, é um bom Deus. Mas eu gostaria que a gente verificasse que
ele, quando chega no verso 13, Moisés literalmente pergunta: sim, mas quem és tu? Quem és tu? Se nós fizermos uma leitura no discurso de Estevão, em Atos 7, Estevão, quando vai descrever Moisés, ele diz que era muito formoso e foi criado 3 meses na casa dos pais. E logo depois ele diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em suas palavras e obras. E nós lemos também que ele, aos 40 anos, foi visitar os seus irmãos. Então, uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, uma pessoa que estava totalmente influenciada pela religiosidade egípcia, uma pessoa que ficou distante 40 anos, ele não tem esse conhecimento, mas Deus o chama. E isso é muito significativo para mim e para muitas pessoas. Eu lembro que eu ia chegar aos 40 anos e eu não conhecia Deus. E eu me fundamentava na minha soberba, achando ser alguma coisa. Mas Deus, mesmo que eu tenha dito: quem és tu? Deus disse: eu sou Deus. Esse é um Deus que nós conhecemos, e é um Deus que se revela a Moisés. Ele está mostrando para aquele povo, iniciando um relacionamento, onde ele está dizendo quem ele é. E logo depois, quando ele vai responder a Moisés, ele vai dizer assim: Moisés, diz ao povo que eu sou. Então, quando ele fala que ele é o eu sou, ele está estabelecendo que ele é um Deus eterno, infinito, imensurável, incompreensível, além das nossas percepções, além dos nossos sentimentos. Ele é um Deus que ele é maior do que a sua criação. Quando as pessoas falam: o universo tem não sei quantos bilhões de trilhões de quatrilhões de anos-luz, eu digo assim: aleluia, meu Deus é maior do que isto. E quando ele fala para Moisés, ele diz: eu sou. A ideia é que eu sou, eu não fui, eu sou, eu serei, eu sempre serei. Um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus incompreensível, mas que se faz conhecer por Moisés. Ele se dá a conhecer a Moisés. E logo depois, no verso 15, ele diz exatamente isso. No verso 15, ele vai dizer: e disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Então, mesmo que Deus seja eu sou, ele é o Deus dos pais de Moisés. Ele é o Deus que se deixa conhecer. Então, neste primeiro relacionamento que Deus faz para resgatar a Moisés, ele se deixa aparecer, ele se deixa conhecer. E ele constitui Moisés para fazer uma obra grandiosa. Então, esse Deus além da criação, ele é um Deus que age na história. Ele se relaciona com o povo, ele se relaciona individualmente com as pessoas. Então, no verso 3:10, ele diz assim: vem agora, pois eu te enviarei. Tu é quem vais tirar o meu povo do Egito. Então, Deus conferiu a um homem a capacidade de conduzir e manter a unidade do povo, Moisés. Então, a gente já pode projetar o que acontecerá depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué. Então, Deus chama um homem e faz com que este homem vá tirar o povo dele
para levar para as promessas. Eu vou verificar quanto tempo eu tenho e a gente já trata disto aqui para que eu também tenha respeito pelo tempo dos irmãos. Não, tem muito tempo ainda. Muito tempo ainda, irmãos. Então, a ideia é que Deus se revela para Israel. Ele vai e diz em Êxodo, vamos para Êxodo 7 agora, irmãos. Êxodo 7, 16. Logo na frente, Êxodo 7, 16. Qual foi o propósito de Deus tirar o povo de Israel? Por que ele queria tirar o povo de Israel? Para que ele queria fazer isso? É o 7:16 e o 8:20. Eu tenho certeza que os irmãos estão lendo e já sabem para o que foi, né? Então, se tivesse em sala, várias mãos levantariam e diziam: eu já sei, foi para que sirva o Senhor. Então, Deus, quando vai a Moisés, Deus, quando se revela a Moisés, Deus, quando mostra seu caráter para Moisés, mostra para a gente. E ele vai e diz assim: Moisés, esse povo que eu estou tirando é para que eles me sirvam. Essa é a finalidade do resgate de Deus. Constituir um povo para servi-lo. Alguém vai em Êxodo 19:6 e vai ler bem alto para ver se a gente consegue daqui ouvir. Como não vai ser possível, eu vou ler para os irmãos. Êxodo 19:6. Está falando para o povo de Israel, Deus falando. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, era necessário que Moisés estabelecesse um padrão de propósito para aquelas pessoas. Elas iriam servir ao Senhor, mas elas seriam para Deus, uns mediadores santos. Elas representariam na terra um povo que seria a expressão de Deus. O sacerdócio é fundamental que a gente entenda, são as pessoas que representam a humanidade, representam as pessoas diante de Deus. Então, aquele sacerdócio, eles seriam as pessoas que levariam a Deus as aflições do povo. Eles seriam mediadores entre essa humanidade e o próprio Deus. E isto seria o serviço que Deus estabeleceu para Israel. Isto seria aquilo que Deus, o motivo de Deus, resgatar o povo de Israel. Tinham suas promessas, mas também todos nós teríamos as nossas responsabilidades. Então, nós sabemos que eles iam separar para servir. Eles iam tirar da escravidão e dar sentido à vida de uma nação inteira. Dar sentido à vida de pessoas. Então, para isso Deus se revela ao pecador. Para isso Deus nos tira da servidão do pecado. Para que nos tirar da servidão desse mundo tão perverso. Ele dá sentido à vida. Ele é quem vai pegar um povo, tirar de um país, para levar para suas promessas. Ele vai fazer com que este povo, que não tem propósito, ele vai ver que esse povo que não tem alternativas, ele vai dizer: te relaciona comigo, porque tu vais me servir. E esse serviço é um serviço, mesmo que haja muita responsabilidade, há grandes benefícios. Então, quando diz que vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo, Deus, ao se relacionar com eles, ao se relacionar com qualquer pessoa, ele estabelece o mesmo propósito, ser uma expressão de Deus entre os homens.
e fazer com que os homens possam chegar a Deus. Da mesma forma, é preciso que haja santidade. Santidade, como eu já falei, não é estar trepado num gesso. Então, Deus deu sinais e poder, né? Um Senhor, um povo, um líder, Moisés, para cumprir a promessa que Deus havia feito. Então, Deus dá seus sinais, Deus se revela, mostra seu poder, e ele separa e ensina quem é ele, quem é o Senhor. Então, este é o nosso primeiro dia. Né? O que nós vimos? Nós vimos que vivemos um momento de dificuldades. É totalmente insano achar que a humanidade não vive um novo momento. Isso não tem o menor sentido. E nós precisamos ter discernimento para saber para onde nós estamos indo. Então, o livro de Juízes mostra que eles estão vivendo um momento onde não há liderança, não há destino, e cada um faz conforme o seu bem parecer. Então, nós verificamos hoje como é que este povo aqui foi resgatado por Deus. Nós vamos verificar essa história para que nós cheguemos ao livro de Juízes e nós saibamos, este é o povo que Deus tirou do Egito. É o povo que Deus o trouxe para servi-lo. É o povo que Deus falou que seria uma nação, reino de sacerdotes, seria um povo santo. Como aconteceu isto? É o que nós faremos na nossa próxima aula, domingo, se Deus quiser. Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus e pedindo sua misericórdia para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nos abençoa, Pai. A nossa gratidão pelo dia que o Senhor nos dá, a nossa gratidão, Senhor Deus, pelo teu consolo, pelo teu conforto. Guarda-nos, Deus, faz com que o Senhor se revele a cada um de nós de uma forma muito especial. Que nós possamos, Senhor Deus, compreender a partir de Ti o que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Deus amado, para que nós possamos combater os nossos próprios corações. Para que nós possamos, Senhor Deus, aprender de Ti. E passar, Senhor Deus, por estes momentos de tanta dificuldade. Eu te peço em especial, Senhor Deus, por cada pessoa, Senhor. Cada um neste mundo afora que se encontra em insegurança, se encontra sem esperança, que o Senhor, na sua misericórdia e bondade, possa chegar a todos eles. Eu quero ainda te pedir, em particular, pela nossa igreja, Senhor Deus, cada uma das famílias, em especial, Senhor Deus, pelos nossos idosos. Guarda, Senhor Deus, os abençoa, Pai, e ajuda, Senhor Deus, que nós mantenhamos a tua igreja e que nós possamos, Senhor Deus, passado isto, ter aprendido mais e mais de Ti e ter compreendido, Senhor Deus, a Tua bondade. Guarda-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.